A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos aos Heróis da Fé de hoje. Nós decidimos começar esta série com o final, a volta gloriosa de Jesus Cristo. E nós hoje temos a honra e o privilégio de ouvir aqui o pastor Juliano Fraga, que é um homem de Deus claramente usado e um mestre em escatologia. Pastor, seja bem-vindo. Eu agradeço, paz do Senhor, todos que nos ouvem a este programa Heróis da Fé e que Deus nos dê sabedoria e condições para poder, neste programa, com a participação, abençoar vidas e edificar vidas daqueles que estão nos assistindo agora. Amém. Para começar, pastor, eu gostaria de saber quando é que surgiu esse desejo, vamos dizer assim, uma preocupação, uma curiosidade em relação à escatologia e o que tem trazido como benefício no seu ministério? Ok. Após a minha conversão, eu tive um contato com o livro do Apocalipse e é um livro enigmático, com algumas figuras, um livro que tem símbolos e esses símbolos me chamou a atenção, como por exemplo a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a antiga serpente e o dragão. Imagine um novo convertido lendo no capítulo 12 uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua e ela foge para o deserto. 144 mil selados, 2 testemunhas. Essas figuras, esses símbolos me chamou a atenção. E por conta disso eu passei a ler mais sobre o livro do Apocalipse e tentar descobrir, na verdade, o que era esses símbolos e figuras. Então, comprei livros, tive acesso a alguns livros e passei a estudar então a escatologia. No desdobramento desses estudos, eu percebi a importância do tema nos pilares da cosmovisão bíblica, Amém, que estão fundamentados em criação, queda, redenção e consumação. A escatologia, ela percorre sobre esses pilares e seu ápice, a acrópole, é a consumação. Para o meu ministério, na verdade, foi muito bom discorrer acerca da escatologia. É um assunto que tem trazido dúvidas, debates, por conta das escolas de interpretação, tanto do livro do Apocalipse quanto de toda a escatologia. E este aprofundamento com perspicácia nos pormenores deste assunto tão importante e relevante, que é a volta de Cristo, e outros assuntos relacionados à doutrina do fim, me colocaram em alguns púlpitos, em alguns países, para poder ministrar acerca deste assunto. Como disse, relevante, importante para a igreja, porque a igreja aguarda a volta de Cristo. E sendo assim, muitas vidas têm sido edificadas e também fui impulsionado a escrever livros sobre o tema. Acredito que também é o tema pertinente hoje, né? Muito debatido, um tema atual, sempre será, e por isso nós estamos aqui falando sobre também escatologia. É verdade, pastor. Muitos cristãos hoje em dia têm muita dúvida acerca do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. Qual é a diferença entre esses dois temas assim muito discutidos hoje em dia? Aos estudantes da Bíblia, sem uma tendência denominal por detrás e sem ser induzido por pessoas, por vídeos no YouTube, lendo os textos sobre o arrebatamento e lendo os textos sobre a segunda vinda, muito mais são os pontos que distinguem esses dois eventos, que separam esses dois eventos do que unem. Por exemplo, os textos da segunda vinda, Zacarias 14, Apocalipse 1:7, Apocalipse 19 a partir do versos 11, Mateus 24, versos 31 necessariamente, textos clássicos sobre a segunda vinda. Em nenhum destes textos nós temos glorificação, ressurreição. Contudo, estas coisas acontecem no arrebatamento. E nos textos sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, 1 Coríntios 15, a partir do verso 52, nós temos ressurreição, glorificação, o que não ocorre nos textos da segunda vinda, quando Cristo virá de forma gloriosa, todo olho verá, e ele virá nessa terra para implantar e estabelecer o seu reino. Então, ao meu ver, os textos que remetem e apontam para o arrebatamento,
eles se diferem muito dos textos da segunda vinda, o que me fez entender que são eventos distintos. Amém, pastor. E nesta época, onde nós vivemos muito preocupados com a questão material, como é que seria viver na prática com os olhos na eternidade? Ok, nós aguardamos a nossa reunião com Ele nos ares e não um ajuntamento na terra. Se nós estamos aguardando a ida para o céu, eu cheguei até a ler alguns comentários de crentes dizendo aonde está escrito que a igreja vai para o céu. Estas expressões decoradas e copiadas de alguém sem noção alguma de escatologia, dizer que a igreja não vai para o céu. Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus. Se ela é a nossa cidade, nós vamos para lá. João 14, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então aqueles que carregam a bendita esperança não andam por vista. Paulo disse que se nós andarmos por vista, na verdade nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a igreja aguarda a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos buscar ou colocar o nosso coração de forma exacerbada nas coisas terrenas, nas coisas que são temporais, nas coisas que são efêmeras. E com responsabilidade vivemos aqui, cumprimos o nosso papel de cidadão, trabalhamos, pagamos contas, mas nós temos uma esperança de que a nossa vida não é aqui. Então, enquanto pessoas estão buscando uma vida aqui na Terra, precisamos compreender que a nossa vida aqui é passageira e que a nossa cidade verdadeiramente ela está nos céus. Algumas pessoas estão trocando a salvação futura, Romanos 13:11, a nossa salvação está mais perto, ou seja, existe uma salvação futura, a glorificação, que só ocorrerá com o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos trabalhar aqui, cumprir o nosso papel de cidadão aqui, mas aguardarmos ansiosamente, anelar o toque da trombeta e o arrebatamento que irá nos tirar daqui e nos levar para a eternidade. É verdade. Muitas são as pessoas que têm medo quando ouvem falar sobre o arrebatamento, assim como também alguns quando vão estudar sobre o próprio livro de Apocalipse, porque há sempre uma incerteza que paira no coração das pessoas em relação ao futuro. É real? Não é real? Como viver de maneira prática no dia a dia, me posicionando, tomando decisões sábias para que eu consiga chegar lá. Aqueles que têm a Bíblia como inerrante, infalível, inspirada e que é a palavra de Deus, esta mesma Bíblia no Antigo Testamento anunciava a chegada do Messias em seu ministério terreno. Se cumpriu? Se cumpriu. Miqueias 5:2, ele nasceu em Belém. Zacarias 9, versos 9, ele entrou montado em um jumentinho. Isaías 53, o servo sofredor é Cristo. Aconteceu na cruz, na última semana de Jesus, a paixão de Cristo. Por que as profecias relacionadas ao futuro não irão se cumprir? Então, elas irão se cumprir. Se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, o livro do Apocalipse não pode nos amedrontar. Pelo contrário, o livro do Apocalipse, ele externa e expressa, e é a máxima do Apocalipse, que a injustiça tem prazo de validade e que a justiça de Cristo, o novo céu e a nova terra, será implantado. O último inimigo será vencido, é a morte. O Filho entregará o trono, o reino ao Pai, no novo céu e na nova terra, e nós viveremos a eternidade com Ele. Então essas coisas não podem preocupar o crente autêntico de se amedrontar. E falar sobre o arrebatamento não pode trazer de maneira alguma medo para o cristão. Ao contrário, é a esperança, a bendita esperança da igreja. E mesmo que os eventos futuros desencadeados apontam para um período tribulacional, para o dia do Senhor, para o dia do Senhor que vem como um ladrão, de forma repentina, trazendo destruição aos que estão em trevas, não os que estão na luz. Nós não aguardamos o anticristo, não aguardamos um período tribulacional, mas aqueles que guardam a palavra com paciência, esses serão guardados da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. E o que nós podemos esperar, o que a Bíblia nos diz sobre a eternidade? A Bíblia nos remete à eternidade, os salvos,
Os salvos irão para a eternidade. Os salvos viverão na eternidade, ainda que vai haver um novo céu e uma nova terra. E eu acredito que a igreja terá acesso também a este novo céu e nova terra, mas a igreja estará na Nova Jerusalém, que desce ataviada, céu, e também participando dessa nova criação, que é o novo céu e uma nova terra. Podemos esperar um lugar sem choro, sem dor, sem morte. Um lugar onde não haverá aflição. O Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado e que há de vir. Então aqueles que estão neste momento passando por lutas, por provações, têm prazo de validade. Se é leve, a gente aguenta. Se é momentânea, tem hora para começar e tem hora para terminar. Mas isso não se compara com a eternidade. Amém. Amém, pastor. Então, no final, assim, já terminando, que mensagem o pastor deixaria para alguém que já ouviu falar da volta de Cristo, mas vive como se esse dia nunca fosse chegar? Na verdade, uma pessoa que vive nessa terra, apegado a essa terra, e não acredita mais na volta de Jesus Cristo, dificilmente essa pessoa é salva. Acredito que não tem possibilidade de uma pessoa salva não aguardar a volta de Cristo, não querer viver a eternidade com Cristo. Se essa pessoa está apegada às coisas da terra, provavelmente ela tem um coração avarento. Provavelmente essa pessoa, ela se destoou de uma vida espiritual, de uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se essa pessoa está com o coração cheio dos prazeres dessa terra, essa pessoa precisa urgentemente se arrepender e passar a aguardar a volta de Cristo e passar a ter uma certeza e uma convicção que a nossa cidade não é aqui, como já foi dito, a nossa cidade está nos céus e que em breve esse corpo abatido ele será transformado. Então o que nós aguardamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, pastor. Muito se ouve no nosso meio que haverão sinais da volta de Cristo. Isso é real? Isso era para o povo judeu? Um dispensacionalista revisado, ele não espera sinais. Até porque a volta de Cristo ela é iminente. Nós não dependemos de sinais. Ainda que haja sinais, podemos dizer, gerais, sinais específicos anulam a iminência. Eu tenho uma visão de um dispensacionalismo revisado. Eu creio em uma volta de Cristo sem sinais que antecedem o arrebatamento. Amém. A própria Bíblia diz que Jesus voltará como um ladrão. Então, muitas das vezes, olhamos para esses sinais, mas não é o que a Bíblia, pelo menos, também... Não são pontos específicos que antecedem o arrebatamento. Sim, exatamente. É isso. Então, pastor, para terminar, gostaria que o senhor orasse, né, por nós, para que nós pudéssemos nos manter vigilantes no que diz respeito à volta de Cristo. Amém. Para aquele que é cristão, para que entenda a seriedade de se manter em santidade, se manter no barco, como aprendemos há pouco tempo, e para aquele que ainda não conhece a Jesus, para que desperte, porque é real a vinda dele. Glória a Deus. Vamos orar então. Deus abençoe, serva de Deus, e que Deus continue abençoando sua vida e preparando momentos tão importantes como esse de crescimento espiritual. Oremos. Pastor. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este tempo de crescimento, por este programa, pela vida da tua serva, pela fidelidade com que serve ao Senhor. Continue abençoando, continue fazendo com que este mecanismo de comunicação alcance pessoas, principalmente aqueles que esfriaram na fé, aqueles que se destoaram, aqueles que se afastaram da tua presença e que já não acreditam mais em um arrebatamento, que não acreditam, não aguardam mais a tua volta. Que a perspectiva e a expectativa de tua volta, a bendita esperança, venha aflorar de volta no coração daqueles que neste momento estavam nos assistindo e que por algum descuido abandonaram a fé e se afastaram e se esfriaram. Que o Senhor possa aquecer esses corações, que o Senhor possa trazer um renovo, que o Senhor possa continuar abençoando vidas, alcançando vidas através deste programa e que aqueles que estão nos assistindo possam ser alcançados neste momento pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça e que eles sejam atingidos pela tua palavra. Que a tua palavra nos direcione, que a tua palavra continue nos guardando em tudo para que possamos naquele dia chegar diante de ti com vestes limpas. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que Nos agradeço. próximos episódios, nós estaremos aprendendo. Começamos pelo final, mas você que me assiste e que nunca ouviu falar desse Jesus e que anseia também, na sua volta, estar com Ele, nos próximos episódios você vai aprender sobre salvação, arrependimento, sobre cumprir o ID no seu dia a dia. Então fique aqui conosco e Deus te abençoe.